Olá, bom dia. Sou Rose Gomes e estou aqui para mais uma live da série Sabedoria para Vencer. Como eu falei esses dias, no início dessa série, a vontade de Deus para a nossa vida é que tenhamos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida próspera em todas as áreas, né? Todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus é nos fazer prósperos, felizes e abençoados. Deus, ele é o dono das bênçãos, ele é o abençoador e as bênçãos dele é derramada sobre todas as coisas, sobre tudo. E quando a gente busca ao Criador, quando a gente busca a Deus, todas as bênçãos Ele derrama sobre as nossas vidas. A palavra fala assim que Ele derrama as bênçãos do alto, dos céus, as bênçãos da terra, as bênçãos do abismo. Então, quando a gente está ligado à fonte infinita, né? Quando a gente está ligada ao Criador, nós somos abençoados de todos os lados, de todas as maneiras. Em tudo que a gente faz, a gente é próspero. E hoje eu vou falar do princípio 5 de sabedoria. E esse princípio ele é relacionado à mudança. Esse princípio é o seguinte: quando eu mudo, tudo muda. Esse princípio, ele é um princípio básico de sabedoria. Por quê? Os tolos, eles querem mudar os outros, querem mudar as pessoas, querem mudar e controlar as situações. E isso não vai acontecer. Agora, o sábio, ele muda a si mesmo. Todo dia ele melhora. E quando ele muda, tudo muda. Então, se ele melhora um pouco a cada dia, tudo vai melhorando também. E quando você muda, você é transformado. Tudo que vai ser transformado. Como eu sempre falo nas lives, tudo existe dois lados. Apenas dois lados. Um lado é bom, outro lado é ruim. Um lado é o bem, outro lado é o mal. Um lado ele é o amor, o outro lado ele é o ódio. Um lado ele é o sucesso, o outro lado ele é o fracasso. Então, não precisa ficar preocupado em mudar as coisas. Você mudando a si mesmo, as coisas vão mudar. Então, se eu mudo, eu estou aqui com a moeda do lado da derrota. Se eu mudei a minha vida, o meu pensamento, as minhas atitudes para o sucesso, essa moeda, como se fosse uma chave, ela vira. Então, automaticamente eu vou ter sucesso. Então, eu não preciso ficar ali insistindo para que aquela moeda que está apontando para mim o fracasso, se eu ficar olhando para o fracasso e eu quiser que o fracasso ele se torne sucesso, ele não vai se tornar, ele não vai mudar. Quem vai mudar sou eu. E quando eu mudo a minha mentalidade para uma mentalidade de sucesso, essa chave ela vira. É automático. Não é o fracasso que ele vai se transformar em sucesso. Sou eu. Então eu vou atrair o sucesso. O sucesso vou atrair o meu olhar para ele. Então esse princípio é básico. Se eu mudo a minha mente, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o meu comportamento. Quando eu mudo as minhas prioridades, quando eu mudo os meus hábitos, tudo muda. Eu tinha ansiedade generalizada, eu tinha o hábito de me preocupar, eu tinha
atitudes e comportamentos que me levavam a ter mais ansiedade. Quando eu mudei as minhas atitudes, quando eu mudei os meus hábitos, foram simples passos, mas que me levaram a uma grande transformação. Então eu pude experimentar essa transformação em ver assim a mudança na minha vida pessoal, na minha saúde, mas quando eu mudei quem eu era por dentro, quando eu deixei de ser uma pessoa que focava nas coisas ali do futuro ou do passado, quando eu comecei a focar mais no presente, porque eu era muito ansiosa, eu ficava indo e vindo nas coisas ruins que eu tinha vivido do passado, e eu ficava muito ansiosa com as coisas que iam acontecer, eu ficava muito preocupada, isso me gerava grande estresse e grande ansiedade. Então quando eu mudei essa atitude, mudei o meu pensamento para o aqui, para o agora, eu comecei a ser mais produtiva, eu tive essa transformação, eu mudei, então tudo mudou. Hoje eu já não sou mais aquela pessoa preocupada, hoje eu já sou uma pessoa mais confiante. Então, se eu quiser mudar uma preocupação minha, mas eu ficar olhando para ela, não vai mudar. Se eu estou passando por uma limitação financeira, se uma pessoa ela está na pobreza e ela quiser que a pobreza dela se transforme em riqueza, não vai se transformar. Ela tem que mudar o olhar, ela tem que parar de olhar para pobreza, ela tem que parar de olhar para miséria. Então aí sim ela vai poder enriquecer, ela vai poder ter riqueza, porque ela vai estar mudando a mentalidade dela, da pobreza para a riqueza. Eu mudei porque eu mudei a minha preocupação, a minha mentalidade de preocupação por ocupação. Eu mudei a minha mentalidade, então eu mudei, a minha vida mudou. Então esse princípio é básico, você não muda nada fora, se você não mudar dentro. Se você não mudar as suas prioridades, você não vai ter essa transformação. A minha prioridade, eu sempre me importei, me preocupei muito com as pessoas. Muitas e muitas vezes eu me dedicava às pessoas e esquecia de mim mesma. Eu não me considerava uma prioridade. E quando eu passei a me priorizar, a priorizar a minha saúde, a priorizar os meus sonhos, então eu pude realmente ter uma transformação. E a partir daí eu posso hoje entregar o melhor para as outras pessoas. Por quê? Porque eu fui transformada. Então, se eu tenho dentro de mim hoje a minha melhor versão, eu posso entregar isso para as pessoas. Se eu tenho dentro de mim amor, eu posso entregar amor. Se eu tenho dentro de mim riqueza, eu posso entregar riqueza. Se eu tenho dentro de mim sabedoria, eu posso entregar sabedoria. Ninguém dá o que não tem. Agora, se eu quiser que a situação mude, se eu quiser ter sucesso, mas eu não quiser tirar esse sucesso dentro de mim, se eu não estiver comprometida com a minha transformação, com a minha mudança, esse sucesso ele nunca vai chegar. Então esse era o princípio que eu queria deixar hoje para que vocês refletissem. Nenhuma mudança ela começa fora, toda mudança ela começa dentro. E tudo começa a partir dos seus hábitos, da sua prioridade. Então a sua vida vai mudar quando as suas prioridades diárias mudarem, quando os seus hábitos diários mudarem. Não tem como a gente ter resultado diferente se a gente faz sempre a mesma coisa. Então, se o que eu estou fazendo, ele me leva para um destino, para uma situação que eu não gosto, que não está bom, não adianta eu ficar olhando ali para aquela situação e desejar que num milagre, num passe de mágica ela mude. Ela não vai mudar,
porque o milagre sou eu. Eu vou mudar aquela situação. Então, quando eu entendo isso, que essa transformação ela vai acontecer a partir do momento que eu estiver comprometida a ter um resultado diferente, então eu vou me comprometer antes a ser diferente, a fazer algo diferente para alcançar esses resultados diferentes, para que eu chegue realmente ao lugar onde eu almejo, onde eu desejo. Bom dia, Cleise, seja bem-vinda. Tenha um dia abençoado. Estou fazendo essa série de 70 dias de lives, Sabedoria para Vencer. Ela é inspirada em um livro que é Sabedoria para Vencer, e nesses 70 dias, então, eu vou compartilhar 68 princípios de sabedoria. Mas não são qualquer princípio, são princípios de sucesso, para a gente ter sucesso na vida pessoal, na vida espiritual também. Por quê? Muitas vezes a gente quer ter sucesso profissional, mas a gente não busca sucesso espiritual. E uma coisa ela é ligada à outra, porque nós somos, né, corpo, alma e espírito. Não tem como tirar isso, dividir. Eu não sou só corpo, eu sou também alma e espírito. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que para que eu tenha realmente uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida vitoriosa, eu preciso, então, ligar, né? Estar assim, alinhado no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. E buscar, então, essa sabedoria verdadeira. E a sabedoria verdadeira, para a gente ser vitorioso em todas as áreas da vida, é a gente se ligar ao Criador que é a fonte infinita de toda sabedoria, né? Então, quando eu busco primeiro a Ele, eu peço a Ele sabedoria, Ele me dá. Me dá sabedoria para que eu possa me conduzir e para que eu possa, então, ter uma vida abundante e feliz. Porque eu falo que a gente não está aqui para sofrer, a gente não veio nesse mundo aqui para sobreviver, para pagar contas, para chorar. A gente veio nesse mundo para ser feliz, para ter uma vida com abundância, para ter sucesso, para a gente ser transformado em uma pessoa melhor e para transformar a vida de outras pessoas. Então, essa mudança que eu quero que aconteça nas diferentes áreas da minha vida, essa mudança ela vai acontecer desde que eu esteja comprometida com a minha mudança, que é com a minha mudança interior, do meu eu interior. Quando eu realmente fizer isso ser uma prioridade na minha vida. E esse princípio hoje é o princípio 5 de sabedoria, que quando você muda, tudo muda. Esse é princípio, essa é uma verdade. Então, contra princípios não existem argumentos contrários, é um fato isso. Então, se eu quero que a minha vida financeira mude, quem tem que mudar a mentalidade em relação às finanças sou eu. Então, quando eu mudo a minha mentalidade em relação ao dinheiro, quando eu mudo a minha mentalidade em relação ao que é prosperidade, ao que é abundância, quando eu mudo a minha mentalidade, eu tiro aquela mentalidade de escassez, eu tiro a mentalidade de miséria e eu coloco então a mentalidade divina, que a mentalidade divina é a mentalidade de abundância, é a mentalidade de prosperidade, é a mentalidade de riqueza. Então, quando eu coloco em mim essa verdade, que é a verdade infinita, a verdade absoluta, quando eu trago para a minha vida essa verdade, eu passo então ali a mudar também a minha vida financeira, também ela é mudada. Então, quando eu mudo a minha mente, quando eu mudo os meus hábitos, quando eu mudo as minhas prioridades diárias, eu mudo e tudo muda.
tudo aquilo que eu acho que tem que mudar, na verdade ele está dizendo para mim é onde eu tenho que mudar. Eu falo que tudo que é fora, né, ele é como um espelho que ele está mostrando pra gente onde a gente deve mudar. Então, se eu acho que determinada pessoa tem que mudar em tal coisa, na verdade sou eu que tenho que mudar. Então, quando a gente entende isso, a gente realmente consegue uma transformação muito grande na nossa vida. Então, era esse o princípio que eu gostaria de deixar hoje para reflexão. Tenha um dia abençoado e já inicie, faça ali, pegue um papel, uma caneta, marque. Essa semana está se iniciando, é uma ótima oportunidade para que você possa mudar. Coloque ali as coisas da sua vida no papel que você quer que mude e comece então a ter um comportamento, um hábito diferente em relação àquilo. Comece a mudar a sua mente, o seu eu, como você se enxerga. Então, a partir desse momento que você começar a ter esse compromisso, esse comprometimento com a sua mudança, com a sua transformação, você certamente será transformado, certamente as coisas que você deseja que mudem, elas vão mudar automaticamente, porque não é as coisas que mudam, é você, sou eu que mudo. Então era essa a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã às 7h07, onde eu estarei aqui novamente falando de mais um princípio de sabedoria para vencer. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!